Olá, turma! A aula de hoje vai tratar do tema downsizing. Mas o que vem a ser downsizing? Downsizing significa deixar a empresa mais competitiva, deixar a empresa mais pronta para o seu mercado, mais disponível para o seu cliente. Downsizing não é reduzir custos, não é simplesmente cortar estruturas importantes na empresa. Downsizing é deixar a empresa mais ágil. É como se fosse colocar a empresa numa academia, isto é, deixá-la mais enxuta, deixá-la mais pronta para o seu cliente, deixá-la competitiva para o mercado que está cada vez mais buscando empresas disponíveis, empresas modernas, empresas ágeis. Mas por que downsizing lembra desemprego? O motivo para essa questão é que downsizing é usado pelas empresas de forma indiscriminada. Quando a empresa pretende simplesmente reduzir custos, ela não fala que vai reduzir custos, ela fala que vai fazer um downsizing. Então, o termo downsizing ficou muito ligado com redução de custos e, consequentemente, com desemprego. Mas downsizing é muito mais do que isso. Downsizing é realmente tornar a empresa pronta, totalmente ligada, antenada com o que está acontecendo no mercado. E aí, dessa forma, torná-la mais competitiva. Vamos ver agora o conceito de downsizing. Prestem atenção nessa definição. Downsizing significa reduzir o tamanho da organização. Essa redução pode fazer a organização ficar mais horizontal, o que significa reduzir o número de níveis hierárquicos, o que apenas afasta o cliente da empresa. Como vocês viram, downsizing é reduzir o tamanho. Esse é o motivo que muitas vezes downsizing se confunde com desemprego. Mas não é verdade, eu posso reduzir o tamanho sem desempregar ninguém. Eu tenho que deixar a empresa mais horizontal. O que significa isso? Deixar a empresa mais ágil. Uma empresa com muitos níveis hierárquicos é uma empresa inchada, é uma empresa burocrática, não funciona direito. Quando eu reduzo o tamanho, quando eu deixo ela mais ágil, a empresa fica mais perto do cliente, perto do mercado, mais próxima de tudo que está acontecendo no ambiente, com a concorrência, com as demandas do cliente. Então é isso, pessoal. Downsizing, na verdade, é como se eu estivesse colocando a empresa na academia. Ela está queimando gordura e assim conseguindo ser mais produtiva. Quando nós falamos de deixar a empresa mais próxima do cliente, que tipo de ferramenta, que tipo de tecnologia aparece agora no século XXI? Essa tecnologia nós chamamos de blog. Na verdade, blog não é bem uma tecnologia, e sim uma ferramenta, uma maneira da empresa se tornar mais próxima do cliente. A internet, ela trouxe para nós essa funcionalidade. O blog seria uma maneira do cliente interagir, colocar a opinião dele sobre os produtos da empresa, falar com outros consumidores para trocar ideias, dar sugestões para a empresa. E a empresa também pode fazer a mesma coisa. Ela pode colocar matérias, colocar artigos, colocar informações que ajudem o consumidor a se posicionar, a se orientar melhor. Muitas empresas hoje utilizam blogs. Podemos citar várias empresas, como o caso da Natura, como o caso de empresas de concessionárias de carro, provedores de internet, empresas de telefonia. São vários tipos de empresa que criam os blogs para comunicação com o cliente. E isso é muito legal, porque você facilita, você aproxima a empresa. No passado, o cliente não tinha um canal específico para se comunicar com a empresa. Se ele quisesse reclamar, ele teria que usar o serviço de call center da empresa, que não é um serviço muito efetivo, muito dinâmico. Agora o blog é uma solução. Agora, por outro lado, o blog também é uma via de duas mãos. Se a empresa não estiver preparada para atender a demanda que o blog cria, pode criar problemas. Porque o cliente vai ficar mais exigente. Se ele tiver um problema, por exemplo, ele foi num restaurante e foi mal atendido pelo garçom. Se a empresa tiver um blog, ele vai colocar no blog lá, olha, fui mal atendido pelo garçom quando eu fui no seu restaurante. Se a empresa não fizer nada, não der uma resposta, não mostrar ação, isso aí vai piorar, né? E o blog vai agir contra. Então, veja como o blog e downsizing tem muita relação. A empresa está mais enxuta, então ela consegue atender as demandas que o blog vai criar. Então, dessa forma, o canal realmente se efetiva. Pessoal, existe um outro conceito da administração que é muito próximo de downsizing. Esse conceito é o conceito da reengenharia.
Reengenharia é um conceito que surgiu nos anos 90 por Michael Hammer, um importante teórico americano, que pregava a seguinte coisa: as empresas têm que ter processos mais enxutos, as empresas têm que estar mais dinâmicas, têm que estar mais próximas do cliente. Como vocês podem ver, a reengenharia, ela prega praticamente os mesmos conceitos que o downsizing prega. Então, são termos parecidos e muitas vezes se confundem mesmo. Vamos ver o que o Michael Hammer fala sobre o termo de reengenharia. Para Hammer, reengenharia significa a empresa com processos horizontais, a empresa dinâmica. E o Michael Hammer, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a empresa deve se preocupar com 3 coisas importantes: com o cliente, com a concorrência e com as mudanças. São 3 termos que estão muito interligados. E isso causa, muitas vezes, um extremo pavor nas empresas. Por quê? Como a empresa pode se preparar para o seu cliente, pode olhar a concorrência e, ao mesmo tempo, estar aberta constantemente para mudanças? Esse é um desafio. É um desafio que surgiu nos anos 90, porque foi quando a economia do mundo praticamente mudou. Os mercados se transformaram, a concorrência cresceu bastante e acabou aquele tempo onde as empresas produziam tudo e o mercado consumia sem questionar. Então vocês vejam, pessoal, downsizing, reengenharia, não surgiram do nada. Foram termos que foram cunhados em função de mudanças econômicas, em função de uma nova tendência, de uma nova visão de mercado. Vamos falar agora da necessidade da racionalização de recursos. Para falar desse assunto, pessoal, é importante nós introduzirmos o conceito de organograma. O que é organograma? Organograma, como o nome fala, é uma maneira de organizar graficamente a empresa. Organograma eu posso colocar como